Protestos contra Maduro aumentam na Venezuela. Pelo menos 4 pessoas teriam sido mortas. E você vai ver também. Líder da oposição é preso na Venezuela. Oposição denuncia sequestro. Lula e Biden conversam por telefone sobre a situação na Venezuela. O programa Voa Brasil vende 3.000 passagens aéreas em 5 dias. E ainda, Brasil conquista a inédita medalha de bronze na ginástica artística. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E os protestos contra Nicolás Maduro se espalham pela Venezuela, deixando mortos, feridos e mais de 700 pessoas presas. Desde que iniciou a onda de protestos, 6 pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas durante as manifestações que tomaram as ruas de diversas cidades da Venezuela desde segunda-feira, segundo ONGs que atuam no país. Os manifestantes protestam contra o resultado que indicou vitória do presidente venezuelano Nicolás Maduro após uma eleição tensa no fim de semana. Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, da oposição, protestaram junto a uma multidão em frente à sede da Organização das Nações Unidas, em Caracas, na tarde de hoje. Durante o ato, a principal opositora de Maduro reiterou que González venceu com 70% dos votos. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse que pelo menos 749 pessoas foram detidas em protestos no país contra Maduro desde as eleições no domingo. O presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Jorge Rodrigues, convocou apoiadores do presidente para ir à porta do Palácio Presidencial Miraflores hoje, para protestar em favor a Maduro. Enquanto isso, os governos dos Estados Unidos e de outros países questionam os resultados oficiais que mostram a vitória de Maduro sobre o candidato da oposição, Edmundo González. E o clima está tenso mesmo na Venezuela. Inclusive, um dos principais líderes da oposição no país foi preso hoje. E o partido dele afirma que o caso trata-se de um sequestro. O episódio só aumentou a pressão no país. O Partido Venezuelano Voluntário Popular denunciou que o líder opositor Fred Superlano teria sido sequestrado nesta terça-feira. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o ex-deputado é capturado pelas autoridades do país. Nas redes sociais, o partido postou um alerta à comunidade internacional. O texto trata da escalada repressiva da ditadura de Nicolás Maduro contra os ativistas da causa democrática, que exigem pacificamente a publicação dos resultados eleitorais. A postagem diz que o presidente eleito foi Edmundo González. Edmundo González, rival de Nicolás Maduro nas eleições deste ano, também reagiu com indignação à captura do líder opositor por meio das redes sociais e disse que exigia a libertação imediata de Fred. A Venezuela enfrenta uma série de protestos e reações da comunidade internacional diante do resultado do pleito que garantiu um segundo mandato ao presidente Nicolás Maduro. A gestão é acusada de fraude e opositores afirmam que o verdadeiro vencedor é o candidato Edmundo González. E ainda falando da Venezuela, o presidente Lula e o presidente norte-americano Joe Biden tiveram uma conversa por telefone hoje. E o assunto era o posicionamento do Brasil em relação às eleições venezuelanas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone hoje com o presidente Joe Biden sobre o impasse das eleições venezuelanas. A conversa foi marcada a pedido de Biden para ouvir o posicionamento do governo brasileiro sobre a crise política da Venezuela. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou oficialmente sobre a conversa. A falta de divulgação das atas tem sido um dos principais pontos de desconfiança em relação ao resultado das eleições. As atas são boletins que registram os votos em cada urna e não foram apresentadas devidamente para as autoridades. O Brasil já pediu para a Venezuela apresentar as atas.
Hoje, o presidente Lula falou pela primeira vez sobre o assunto em uma entrevista e disse que para resolver a briga é preciso que as autoridades venezuelanas apresentem as atas de votação. Olha, e o presidente Lula sancionou a lei que cria o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto, que será no dia 16 de abril. A data passa a integrar o calendário oficial brasileiro e foi oficializada com a publicação da lei no Diário Oficial da União de hoje. O Dia Nacional da Lembrança do Holocausto marca o período de perseguição e o assassinato de mais de 6 milhões de judeus pelo regime nazista alemão. Segundo o Museu Estadunidense Memorial do Holocausto, a temporada começou em 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha, e foi até 1945, quando as potências aliadas derrotaram o regime e acabaram com a Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo era uma das principais características do regime autoritário de Hitler. Na época, foram publicadas centenas de leis discriminatórias e violência organizada contra os judeus alemães. Apesar de ter começado muito antes, os campos de concentração são os símbolos mais lembrados das perseguições contra judeus. Ainda de acordo com o museu, cerca de 2.700.000 homens, mulheres e crianças judaicas foram assassinadas nos 5 campos de extermínio. Mesmo com a derrota de Alemanha nazista, muitos sobreviventes do Holocausto ainda enfrentaram ameaças e precisaram, inclusive, deixar suas casas. Seja por vontade própria ou forçadamente, muitos judeus acabaram imigrando para outros países, incluindo o Brasil. E o presidente Lula também recebeu hoje de cientistas o Plano Nacional sobre Inteligência Artificial. O projeto prevê um investimento de mais de 23 bilhões de reais para desenvolver a tecnologia no país. Durante discurso, o chefe do executivo negou que o avanço da inteligência artificial no Brasil vá causar aumento no desemprego, conforme ele disse ter visto em algumas reportagens. Muito assustado, meus companheiros e companheiras cientistas, quando eu vejo matéria nos jornais dizendo a inteligência artificial pode causar 16 milhões de desempregados. Ela pode... para isso eu não quero. Que coisa que é essa que é tão importante e vai causar problema para a sociedade? A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente. E a gente quer fazer dela uma fonte de fazer com que a gente gere emprego nesse país, que a gente forme milhões de jovens preparados para esse debate. A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, informou que está previsto o investimento de cerca de R$1 bilhão para o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial. Lula afirmou que vai receber os cientistas responsáveis pelo plano para uma conversa e depois deve repassar o material aos ministros. O presidente acrescentou que é uma obrigação do governo fazer o plano acontecer. E um incêndio em um barco no interior do Amazonas deixou pelo menos 3 mortos. Mais de 100 pessoas foram resgatadas. E essa, olha só, é a segunda embarcação que pega fogo no interior do estado em menos de 3 dias. As 3 vítimas fatais do acidente chegaram a ser resgatadas com vida e levadas a uma unidade de saúde no município amazonense, mas não resistiram. Entre as mortes confirmadas estão a de uma criança de 1 ano de idade e 2 mulheres. De acordo com a Secretaria de Saúde de Uarini, outras 165 pessoas foram resgatadas após o incêndio no barco e encaminhadas ao hospital da cidade. Deste total, 16 ainda seguiam internadas, sem risco de morte. O acidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira. A Defesa Civil de Uarini, equipes ainda verificam se existem mais vítimas. Até o momento não há informações sobre o número de desaparecidos. De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação, identificada como M. Monteiro, teria saído de Manaus e tinha como destino o município de Tabatinga, no interior do estado. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Esta foi a segunda embarcação que pegou fogo no interior do estado em menos de 3 dias. No sábado, 4 pessoas morreram após o barco em que estavam ser atingido por um incêndio. E olha só, a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico declarou situação de escassez nos rios Madeira e Purus, que ficam na Amazônia. A região norte
enfrenta uma seca histórica, que pode, inclusive, causar prejuízos para a indústria e também para o comércio. A declaração da agência reguladora sobre situação de escassez hídrica nos rios Madeira e Puros e seus afluentes deve intensificar o monitoramento hidrológico das bacias e propor ações preventivas para mitigar os impactos da seca na região norte. A decisão aconteceu nesta segunda-feira e o alerta vale até 30 de novembro. O Rio Madeira possui 1.400 quilômetros de extensão, com 43% dessa área localizada em território brasileiro, passando pelos estados de Rondônia e Amazonas. O Rio Purus tem aproximadamente 3.200 quilômetros e atravessa os estados do Amazonas e Acre. Para tomar a decisão, a agência considerou dados de institutos de climatologia que mostraram que as chuvas nas bacias dos rios Madeira e Puros foram abaixo da média de novembro a abril. Essa tendência de poucas chuvas continua no período seco atual. A falta de chuva se mantém próximos aos valores mínimos históricos. Como resultado, os usos da água estão impactando, principalmente a navegação e a geração hidrelétrica. Segundo um levantamento feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a seca é o desastre climatológico que mais afetou e causou prejuízos no Brasil. Em 23 anos, os fenômenos geraram danos de ao menos 360 bilhões de reais no setor privado, além de atingir 110 milhões de brasileiros. O Rio Grande do Sul completa, no início desta semana, 2 meses dos temporais que devastaram o estado. Ao todo, 182 pessoas morreram e 29 seguem desaparecidas, segundo a Defesa Civil. 2 meses após a maior enchente do Rio Grande do Sul, o cenário de Porto Alegre é de reconstrução. Nas ruas, histórias como a de Paulo, que viveu de perto essa tragédia. Eles andavam de barco pela Mauá e eu ficava no meio, aqui, ó, de noite aqui na Vigário, aqui, ó, com a voluntário, sem luz, sem nada, e a gente chama o zumbi da noite. Aí depois da meia-noite eles começavam a arrombar as lojas aí, ó. Parecia assim, aquele campo de guerra era pior ainda. Só nós sabíamos como é que era a noite aqui e agora como o pessoal está passando aí, o povo. A região do centro histórico da capital gaúcha foi uma das mais afetadas pelos alagamentos em maio. Os negócios do entorno ainda vivem um momento de retomada, mas de muita esperança. Os comerciantes se uniram para fazer essa volta do comércio, entendeu? A gente trabalhou assim no meio de toda essa água, desse monte de rato, bicho que estava solto, essa podridão. A gente se uniu e conseguiu reabrir o comércio de volta. Faz mais ou menos quase um mês que a gente voltou, a perca foi total. A gente está esperando agora que vem também o Dia dos Pais, vem final de ano. Tomara que o centro volte como era antes, né? Que é o que a gente espera. É muito bom retornar, né? Porque eu achei que parecia que era o fim da picada, né? Seria a última coisa, parecia que ia demorar muito mais tempo, né? Mas tá ficando bom. Aos poucos, os gaúchos voltam a respirar o ar de normalidade, ao ver cenas como essa, do mercado público mais antigo do país, reaberto, depois de fechado por 41 dias em função das enchentes. 99% das lojas que estavam abertas antes da enchente já estão funcionando. Claro, tem uma ou duas ainda que estão esperando equipamentos, ainda todos móveis sob medida, que devem abrir nas próximas semanas, tá? O mercado movimenta aqui um faturamento de 500 a 600 mil reais dia. Então, tu calcula, eles ficaram 30, 40 dias, né, entre reforma e a reabertura. Então, isso importa na faixa de 20 a 30 milhões de prejuízos que eles tiveram diretamente. A retomada do mercado acaba estimulando todo mundo a voltar a se recuperar e a solidariedade entre eles também foi fantástico, um ajudando o outro. E a melhor coisa, ninguém desistiu. Todos estão retomando suas atividades e com lojas mais bonitas do que antes. O vai e vem agitado do mercado ainda não é como o habitual. Mas, através do trabalho, os gaúchos têm feito a vida voltar a pulsar no coração da capital. Aos pouquinhos foi retomado, e trabalho, limpeza, pintura. E retomamos devagarzinho, agora
um centro muito bom, que é um prédio histórico e o pessoal tem muita tradição, né? É muito bom, né? Porque a gente vê o movimento, vê as pessoas, vê a felicidade das pessoas, né? Assim, só no olhar, tu olhar para as pessoas, eles estão todos felizes e é muito bom. Pode chegar! E veja a seguir, o programa Voa Brasil vende 3.000 passagens aéreas em 5 dias. E ainda, Brasil conquista inédita medalha de bronze na ginástica artística. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, em 5 dias o programa Voa Brasil do governo federal já vendeu 3.000 passagens aéreas. Acompanhe. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse hoje que o programa Voa Brasil, que proporciona passagens aéreas de até R$ 200 para aposentados do INSS, vendeu 3.000 passagens desde o lançamento na semana passada. O número representa 0,1% do total oferecido no primeiro dia. O programa, quando foi apresentado pelo governo, dia 24 de julho, 3 milhões de passagens foram disponibilizadas para compra no site do programa. Questionado sobre a baixa adesão, o ministro disse que o mais importante é que foi apresentado algo ao Brasil sem custo para o país. Não haverá gasto de dinheiro do orçamento federal para reduzir o custo das passagens para que comprar pelo Voa Brasil. O trabalho do governo foi costurar com as companhias aéreas um acordo para que ofereçam os bilhetes a esse preço para quem não viajou nos últimos 12 meses. O argumento do governo é que essas pessoas vão ocupar vagas ociosas nos aviões. O secretário nacional de Aviação Civil do Ministério dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, explicou na inauguração do programa que, historicamente, cerca de 15% e 20% dos assentos não são ocupados no ano. A expectativa é que os 3 milhões de bilhetes do Voa Brasil façam essa fatia crescer, pois as empresas aéreas ocupariam os lugares vazios nos aviões, com aposentados que não costumam viajar. E 2 aviões das companhias aéreas Gol e Latam bateram na pista do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Vamos ver. Após a colisão, os passageiros tiveram que ser realocados para outros voos. Com a batida, as aeronaves da Gol e Latam precisaram seguir para manutenção e os 2 voos foram cancelados. Ninguém ficou ferido. De acordo com a concessionária AENA, que administra Congonhas, os 2 aviões colidiram no pátio de taxiamento do aeroporto após uma falha no equipamento de pushback, operado por empresa contratada pelas companhias aéreas. Pushback é um procedimento que usa um equipamento para rebocar a aeronave da área de embarque até a pista de táxi. Ele é realizado antes da decolagem. Em nota, a Gol explicou que durante o procedimento de pushback da aeronave, que faria voo de Congonhas para Florianópolis, houve contato entre a ponta da asa de um avião e a cauda da aeronave da Gol, que precisou seguir para a manutenção. A companhia informou que os clientes desembarcaram em segurança e foram reacomodados em outra aeronave para seguir em viagem. A Latam informou também por meio de nota que a aeronave, que havia acabado de chegar do Rio de Janeiro, colidiu em solo com o outro avião. Após a ocorrência, segundo a empresa, todos os passageiros e a tripulação foram desembarcados normalmente e em total segurança e a aeronave foi recolhida para manutenção. A Latam lamentou os transtornos e informou que os passageiros dos voos cancelados foram acomodados em outros voos da companhia. E agora é hora de falar dos Jogos de Paris, no nosso Momento Olímpico. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. E o Brasil vai disputar medalhas amanhã, Fernando. Com certeza, Kleber. Boa noite para você e aos nossos telespectadores.
A brasileira Beatriz Dizotti vai disputar a final dos 1.500 metros feminino da natação em Paris amanhã. Vamos conferir. Bia Dizotti brilhou na natação e garantiu vaga na final dos 1.500 metros livres com um tempo 16 minutos, 5 segundos e 40 décimos. Essa é a terceira decisão do Brasil na modalidade nesses Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a segunda feminina. A brasileira terminou em terceiro lugar na bateria e em sétimo na colocação geral. A final acontece na tarde desta quarta-feira. Mas nem todo mundo comemorou na piscina em Paris. A nadadora australiana Lani Pallister, uma das favoritas na prova dos 1.500 metros nado livre, teve que desistir de participar das preliminares por ter testado positivo para a Covid-19. De acordo com o Comitê Olímpico Australiano, ela tomou a decisão para preservar as energias para o revezamento 4x200 metros livre nesta quinta-feira. Este é o segundo caso da doença na natação olímpica. O primeiro, Adam Peaty, também testou positivo para a Covid-19 esta semana, um dia depois de ganhar medalha de prata nos 100 metros nado peito. Kleber, além disso, na canoagem também, tanto na modalidade feminina quanto na masculina, também vão disputar as semifinais da modalidade. Vamos torcer para os brasileiros e, por falar disso, a ginástica artística. As meninas fizeram história hoje, não é, Fernando? Isso mesmo. O Brasil disputou hoje as finais por equipes da ginástica artística e conquistou medalha inédita na modalidade. Vamos ver. Hoje, na Bercy Arena, foi disputada a final por equipes da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris. As brasileiras deram um show na disputa e fizeram história. Com liderança de Rebeca Andrade, o Brasil fez pontuação de 164,497 e conquistou a medalha de bronze inédita na modalidade. A medalha de prata ficou com as meninas da Itália e o tão sonhado ouro olímpico foi conquistado pelos Estados Unidos de Simone Biles. O Brasil fez uma boa competição e, com os resultados parciais, levou a decisão do pódio para o salto. Jade Barbosa abriu para a equipe com duplo Yurchenko, mas deu um passo para trás e terminou com um pé fora do limite. Devido à falha, a nota final da ginasta foi de 13,366. Na sequência, Flávia Saraiva apresentou boa execução em dupla pirueta com apenas um passo à frente ao cair. Nota final de 13,900. Para conquistar uma medalha, a equipe dependia do salto de alta dificuldade de Rebeca Andrade. A brasileira fechou a participação com um Cheng de execução praticamente perfeita. Rebeca recebeu nota final de 15,100 e colocou a equipe verde e amarela no pódio ao fim da competição. É isso aí, Kleber. Amanhã eu volto para trazer mais notícias do Momento Olímpico. Tá certo, Fernando. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. E olha só, agora, para encerrar, nós vamos mostrar um dos momentos mais emocionantes das Olimpíadas até agora. Logo após perder a disputa da medalha de bronze no judô para a brasileira Larissa Pimenta, a italiana Odete Giuffrida, ela deu um grande exemplo. Ela abraçou a adversária e incentivou a dar toda a honra e toda a glória da conquista a Deus. Vamos conferir. A imagem causou grande emoção após a brasileira Larissa Pimenta ganhar o bronze no judô. Ela cai no choro e sua adversária Odete Giuffrida vai até ela e diz: vai, levanta e dê a ele a glória. Dê glória a Deus. A própria Larissa disse depois que o momento foi muito emocionante para ela, porque a atleta italiana é muito especial. Foi Larissa quem apresentou Deus a Odete e que, antes da disputa começar, Odete falou que, independentemente de qualquer coisa, a glória seria a de Deus. Assim como diz o trecho de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para o todo sempre. Amém. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.